Gênesis capítulo 18. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Versículo 19. Sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia, Abraão levantou os olhos e avistou 3 homens de pé em frente dele. Ele ainda não sabia, mas se tratava de Jesus e 2 anjos. Apressou-se então por correr ao encontro daqueles estranhos e lhes ofereceu acolhida. Após comerem, perguntaram por Sara, e um deles, que sabemos ser o próprio Senhor, profetizou que ele voltaria em 1 ano, e Sara daria à luz um filho. Desta vez foi Sara quem riu, e ainda que Sara tenha negado que riu, o Senhor confirmou a sua promessa. Sabem quando alguém tem 2 notícias para dar, uma boa e uma ruim, então pergunta: qual das 2 você prefere ouvir primeiro? O Senhor achou por bem dar logo as boas novas a Abraão, e depois anunciar a provável destruição de Sodoma e Gomorra. Ele não ocultou de seu fiel servo o que estava prestes a fazer. Na verdade, o Senhor expôs perante Abraão o caminho da vida e o caminho da morte. Ao confirmar a eleição de Abraão e de sua descendência, deixou bem claro qual seria o dever daquela família como testemunha de seu caráter na terra. A obediência de Abraão e de seus descendentes seria a condição para o cumprimento da promessa. Em contrapartida, os habitantes de Sodoma e Gomorra estavam prestes a atingir o limite da medida de sua iniquidade, e se tivessem pelo menos 10 justos habitando entre eles, seria o suficiente para evitar a destruição, mas nem isso o Senhor encontrou ali. Amados, a experiência de Abraão com o Senhor neste capítulo apresenta uma sequência lógica do conflito final entre o bem e o mal. Vejamos. Primeiro, o Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão, 3 mensageiros celestiais. Isso te lembra alguma coisa? A última mensagem a ser dada ao mundo, as 3 mensagens angélicas. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 ao 12. Segundo, Abraão teve pressa em preparar tudo. A última mensagem a ser dada ao mundo requer urgência e diligência. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Terceiro, foi dada uma promessa a Abraão e Sara, dizendo: certamente voltarei a ti. O último povo de Deus aguarda a promessa do retorno de Jesus, que declarou: certamente venho sem demora. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Quarto, Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. A promessa pode requerer um longo tempo de espera, mas se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Quinto, Sara riu e questionou. A demora pode causar desânimo. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mateus capítulo 25, versículo 5. Sexto, a Abraão foi dada instrução acerca de como viver na presença de Deus com sua casa, guardando o caminho do Senhor e praticando a justiça e o juízo. Do último remanescente de Deus está escrito: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Sétimo, Jesus desceu para ver o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. O Espírito Santo está aqui, vendo o que acontece em toda a terra. Oitavo, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. A perseverança é uma das características do remanescente de Deus. Jesus declarou: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Nono, ao declarar que o Senhor é um justo juiz e que ele não destrói o justo com o ímpio,
Abraão apontou para a sacudidura. O Senhor faz separação entre justos e ímpios, e assim o será até o tempo do fim, quando veremos a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias capítulo 3, versículo 18. 10º. A intercessão de Abraão aponta para as últimas intercessões em favor do mundo e sua última tentativa para o último chamado de Deus à humanidade. 11º. Fim do diálogo, retirou-se o Senhor. Assim também o Espírito Santo não agirá para sempre no homem. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Logo, ele irá se retirar da vida dos ímpios, mas jamais da vida dos que, como Abraão, permanecem em sua presença. Bem, amados, uma coisa é certa: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Os ímpios, em muitos lugares, devem a sua vida à presença de justos que ainda habitam entre eles. Mas chegará o tempo em que este mundo atingirá o limite da medida de sua iniquidade, e não mais haverá intercessores ou a presença refreadora do Espírito Santo na vida dos ímpios. Hoje, meus irmãos, é o tempo da oportunidade, que, semelhante a Abraão, possamos deixar a nossa casa em ordem, aguardando e confiando de que o Senhor cumprirá a sua última e fiel promessa. Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Oremos, amados. Pai amado, como a Tua palavra é perfeita, e que bênção percebermos aqui em Gênesis profecias que seriam escritas mais de 4.000 anos depois em Apocalipse. Senhor, por favor, continue enchendo o nosso coração com a Tua maravilhosa esperança, enquanto aguardamos o cumprimento dela com perseverança e fé. Que a Tua palavra continue iluminando o nosso caminho e santificando a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, filhos de Abraão. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.